Tiago. Agora microfone Jovem Pan na Europa. Ulisses Neto está em Madrid. A repercussão sobre a crise na Venezuela. Bom dia, Ulisses. Bom dia mais uma vez, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Como vocês podem ver, quem está assistindo pela internet, hoje eu falo de Madrid, capital da Espanha. Aqui atrás de mim, a Câmara Baixa do Parlamento, que foi renovada, né, com as eleições gerais dos últimos dias. Houve inclusive a vitória da esquerda. Pedro Sánchez terá mais um mandato para continuar à frente do governo espanhol. Aqui na Espanha também é feriado hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, só que o grande destaque ao redor da Europa é a situação da Venezuela. Enquanto os Estados Unidos continuam jogando gasolina nessa fogueira, a Rússia segue com o seu jogo sem grandes alardes, mas apoiando o governo de Nicolás Maduro. A União Europeia tem optado por um caminho que privilegia a diplomacia. Ontem o bloco voltou a dizer que defende uma solução negociada para a crise da Venezuela, condena a qualquer forma de violência e pede também que eleições gerais sejam realizadas o mais rápido possível. A União Europeia, de forma geral, defende Juan Guaidó como nome para liderar esse processo de transição. Apenas 4 países não apoiaram diretamente, não reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. E esses países são Itália, Grécia, Eslováquia e também o Chipre. No caso da Itália, há uma divisão, porque o governo lá é de coalizão. De um lado, a Liga defende Guaidó, mas o Movimento 5 Estrelas não se sente confortável nessa posição. E o mesmo acontece na Grécia, onde o governo do partido Syriza também não se vê confortável em apoiar os movimentos de Juan Guaidó, mas tampouco apoia o governo de Nicolás Maduro. A Espanha, por causa dos laços históricos e também por causa da imigração, né, são milhares de venezuelanos que moram aqui na Espanha, e o mesmo acontece também lá na Venezuela, com mais de 100 mil espanhóis que moram no país sul-americano. A Espanha tem sido considerada como o país que dita o tom para a União Europeia nessa questão. E o governo de Pedro Sánchez apoiou Juan Guaidó, foi o primeiro, inclusive, na Europa a fazer isso, mas também não fechou suas linhas diplomáticas com o governo de Nicolás Maduro. E há uma expectativa sobre as reações de Pedro Sánchez, justamente para ditar o tom, como eu disse, aqui da União Europeia diante dos últimos desdobramentos lá na Venezuela. Acontece que a União Europeia segue com a aposta nas vias diplomáticas, o que leva tempo para chegar a uma conclusão, né, a uma solução para uma crise tão grave como essa da Venezuela. E a expectativa é de que os ânimos se acirrem ainda mais por lá, uma vez que a situação está cada vez mais fora de controle e a Venezuela parece muito perto de uma situação em que a violência vai descambar por todo o país, ou principalmente pelas ruas de Caracas. Então a União Europeia tenta manter essa posição um pouco mais diplomática. A dúvida é se as partes diretamente envolvidas na questão vão manter também essa paciência. Tiago. Ulisses Neto volta na programação da Jovem Pan. Ulisses, que está em Madrid, que é uma cidade feia, suja, né, professor Vila? Totalmente desorganizada, zeladoria horrorosa, tal, arquitetura, as atividades culturais e por aí vai. O que interessa é a posição do governo socialista, do Partido Socialista Operário Espanhol, Pedro Sánchez, que apoia Guaidó. Ou seja, isso é importante para vocês entenderem que muitas vezes algumas leituras apressadas de gente que desconhece, que na verdade tem uma forte carga ideológica na fala, confunde, dizendo, por exemplo, que os governos socialistas na Europa estão com Maduro. Não é verdade, não é verdade. A própria informação apresentada pelo Ulisses, e não é de hoje, vale destacar, que o governo espanhol busca uma saída democrática e da forma correta, apoiando Guaidó e ao mesmo tempo não rompendo relações diplomáticas com a Venezuela para ter um canal diplomático com a ditadura Maduro e também com os militares. Porque a grande questão da Venezuela vai ter de buscar uma solução negociada. Sem negociação, não sai da crise. De um lado, porque nós sabemos a importância das Forças Armadas, não só como seu poder bélico, mas na estrutura de Estado. A presença dos militares na estrutura de Estado, né? Isso é fundamental, todos sabem, todos acompanham, alguns envolvidos, inclusive da alta oficialidade, com contrabando, com tráfico de armas, tráfico de drogas, com atos de corrupção, etc, etc.
Por outro lado, a questão o que fazer com a Guarda Nacional Bolivariana, e que teve ontem um papel de destaque na repressão às manifestações populares. E hoje isso, infelizmente, deve se repetir. E mais, e aí é um complicador, e as milícias, né, bolivarianas, que não têm uma estrutura de poder organizado, que são grupos paramilitares, que papel que eles vão ter no acirramento da crise? Daí, e que em algum momento poderá ocorrer um confronto entre as milícias e a estrutura repressiva de Estado, ou seja, o Exército. O Exército é a Guarda Nacional. Porque afinal o monopólio da força é do Estado, só que esse monopólio não existe mais hoje na Venezuela, tendo em vista os milhares de milicianos armados. Então perceba que são contradições extremamente complexas, né? Há um envolvimento internacional, Estados Unidos, Rússia, China, Cuba não é de hoje, né? A presença de cubanos, são de milhares de cubanos aparentemente dando assistência médica, econômica à Venezuela, mas lá não estão para isso. Grande parte são agentes policiais da polícia secreta cubana que apoia a ditadura Maduro. Então tem uma situação complexa. A posição da Europa agora é uma posição correta, apostando numa saída democrática. Agora, não será fácil. E essas questões não vão ser decididas em fóruns internacionais. Vai ser aqui restrito, eu estou falando internacionais no sentido do mundo, mas vai ser resolvida aqui na América Latina e em especial na América do Sul. O Grupo de Lima vai jogar um papel fundamental.